Bem-vindos a mais um episódio do Podcast PCD. Eu sou a Bruna Martins, estou aqui com a minha host Juliana. Oi, gente. Hoje nós preparamos um episódio muito especial que vai beneficiar muito as famílias de pessoas com deficiência e as pessoas com deficiência, não é verdade, Bruno? Com certeza. Hoje nós estamos recebendo aqui, né, o Sérgio da Valec Renault, juntamente com a Simone, despachante, né, da Conquistas Isenções, é isso? É isso mesmo. Quero primeiramente, né, agradecer aí a participação de vocês aqui no Podcast PCD e dizer que é um prazer, viu, em ter vocês aqui para trazer toda essa informação que a gente, tanto nós como muitas outras pessoas precisa, né? Exatamente, é um privilégio para a gente estar aqui hoje, poder participar com vocês. Acho que o aprendizado vai ser mútuo. Com certeza. Muito obrigada pelo convite, porque hoje nós vamos falar bastante. Com certeza. E para poder começar esse nosso bate-papo, Sérgio, a Valec Renault, todas as lojas da Renault, elas vendem carro PCD? Sim, hoje na Valec nós temos 4 lojas. Sorocaba, Campinas, Valinhos e a Matriz, que é em Jundiaí. Em todas elas tem a equipe de venda direta, que é o pessoal que vai estar com essa golinha amarela aqui. O nosso uniforme é um pouquinho diferente. São os vendedores que são treinados também para atender o público PCD. A gente trabalha a venda para a empresa e o público PCD é um dos públicos que o pessoal de venda direta atende. Eu vi que lá vocês têm um diferencial muito bacana do Banco Renault. Então, uma dúvida nossa é, pode financiar esse carro? Pode. Todo carro hoje na Renault, você pode utilizar o Banco Renault como o banco que você vai fazer para atingir o financiamento, né? E sempre, em toda a linha Renault, você tem um desconto adicional de nota fiscal para o carro que é financiado junto ao Banco Renault, inclusive para o PCD. Nossa, que interessante. Que legal. E quem é que tem direito a esses desconto aí do carro PCD? Isso. Da compra, né? Vamos lá. Aí acho que é a parte que entra um pouco mais para a Simone. A Simone vai ajudar com isso daí. Toda pessoa condutora que tem uma mobilidade física que comprometa o comando da direção veicular, seja nos membros superiores, inferiores, tronco, todas essas pessoas, elas têm por direito compra do carro com desconto. O que dá o direito da isenção não é ter o diagnóstico. É preciso saber que precisa ter, uma sequela, uma limitação física que comprometa o comando da direção veicular. Quem decide se tem ou não direito às isenções é o médico perito do Detran. Mas se tiver alguma sequela, é passivo de direito. Esses são os casos de deficientes condutores. Além dos condutores, nós também temos os casos de pessoas que são não condutoras, que dependem de terceiros para a direção. Entram nesse caso deficientes como autistas, deficientes mentais, visuais, pessoas idosas acamadas, pessoas que sofreram algum acidente, até mesmo sequela de AVC. Muitas vezes as pessoas ficam com sequelas e podem ser deficientes não condutores. Então, pessoas que tenham alguma mobilidade física reduzida podem conseguir também esses descontos. Então, não depende de um CID. Não. E também não existe nenhuma restrição. A pessoa ela precisa ter uma sequela de algum ocorrido ou deficiência. Exato. Por exemplo, uma pessoa com hérnia de disco, se ela ficar com uma sequela, hérnia de disco cervical, vamos dar nome que fica mais fácil. Uma pessoa com uma hérnia de disco cervical. Hérnia de disco cervical, pode irradiar uma limitação para o braço. Perda de força, formigamento, falta de sensibilidade. Às vezes você que está em casa nos ouvindo agora, pode ser que você tenha uma dessas situações, você esteja nessa condição. Isso é passivo de direito, você tem chance. Eu digo chance porque quem vai decidir é o médico perito do Detran. Isso. Passa na perícia, se ele autorizar, você vai para a autoescola, fará a mudança da sua CNH para a CNH-PCD e após a emissão da CNH-PCD, aí começa o nosso trabalho, que é obter as autorizações junto à Receita Federal e Secretaria da Fazenda. Então, nunca é pelo CID, porque às vezes eu e você podemos ter o mesmo CID, só que uma de nós tem uma sequela e a outra não tem. A que não legal. tiver, Nossa. ela não vai ter o direito da compra do carro. A que ficou com sequela, infelizmente... Mesmo tendo o CID. O mesmo CID. Sempre é pela limitação e nunca pelo diagnóstico. Exemplo, câncer. Tem pessoas com câncer que têm o benefício e outra com câncer que não tem o benefício.
Por exemplo, câncer de tireoide. Até hoje, nunca tivemos uma aprovação por câncer de tireoide, porque não deixa uma sequela. Já câncer de mama, até hoje, nunca tivemos nenhuma recusa. Todas as mulheres que tiveram câncer de mama, que nós fizemos a tentativa, todas foram aprovadas. Porque deixa-se sequelas. Nossa, mas e no caso do autista adulto? Autista adulto, nunca fizemos processo. Ainda. Ainda, mas daqui a pouco já vai começar. Ainda. Sabe por quê? Muitas pessoas muitas recebendo pessoas têm essa diagnóstico. dúvida, né? Que estão recebendo o diagnóstico agora tardio, né? Será que essas pessoas têm o Vão direito? ter esse direito. Elas vão ter que passar pelo médico da banca especial, porque são pessoas adultas que dirigem já, né? Sim. Exato. Elas vão ter que passar pelo médico da banca especial. Se o perito autorizá-las, aí nós podemos fazer a documentação. Mas se o perito negar, é que nós ainda não tivemos. Eu tenho muitas crianças autistas que estão crescendo e a gente conversa sobre isso com os pais. Como vai ser? Porque hoje ele é um não condutor. E quando ele for maior de idade e puder dirigir? Vai depender do que o médico da banca especial decidir para ele. E como não condutor, ele tem direito. Como não Você- condutor, sim. Ele né? passa pelo perito e aí, sendo aprovado até hoje, nunca tivemos nenhum autista negado. Ah, que legal, Toda, né? Um toda benefício. criança que estiver dentro do espectro autista, ela é só. Aí eu vou na parte técnica que até eu não conheço. Tipo assim, se estiver dentro do espectro autista diagnosticado, tem o direito. Eu não sei se todas essas que foram Uhum. aprovadas estavam dentro do mesmo. Mas Uhum. até hoje eu nunca tive nenhum autista negado. É que eu- a decisão médica é do médico, né? Desculpa, eu tô entendi. gaguejando, gente. Não, imagina. Imagina. Essa decisão, ela é médica. Hum. Então, eu não sei o conhecimento médico para te responder essa pergunta especificamente. Eu só sei que Ai. todos os autistas que nós tentamos, todos foram aprovados. Eu nunca tive um autista negado. Ah, entendi. Porque Legal. a minha dúvida era porque eu tenho um sobrinho hoje que tá dentro do espectro, Sim. né? Ele tem, vamos dizer assim, ele não tem nenhuma limitação física, nada, é uma criança alegre, normal, mas a minha irmã teve que fazer fono, todo aquele trabalho da mãe PCD que vai atrás. E aí eu sempre bati muito nessa tecla com a minha irmã, falei, mana, vai lá, vê se você não tem direito, porque é um direito dele, né? E a minha irmã é muito ligada nisso. Só que ela tava me explicando que ele, como ele é muito pequeno ainda, meu sobrinho acho que vai fazer 5 anos, ele não é 100% diagnosticado, exatamente por ele levar uma vida normal em vários aspectos. Né? Ele só tem basicamente porque um traço. tem níveis de suporte, né? Tem o nível de Isso. suporte 3, o nível de suporte 2, o nível de Era suporte onde eu queria 1. chegar. Eu queria chegar nisso. Acho que eu não tinha. Dependendo do nível de suporte, pode negar ou não. Se tiver dentro do espectro é verdade. autista, vai ser aprovado. Olha, eu vou dar minha opinião particular com a experiência que eu tenho. Eu acredito que não. Ou foi uma sorte muito grande todos os autistas até hoje estarem no Uhum. mesmo nível. Ah, entendi. Porque nunca tive nenhum autista em 7 anos de escritório. Nunca Que tive foi nenhum negado. autista negado. Ah, entendi. Independente do tipo de suporte, se é 1, se é 2, se é 3, né? É que essa parte é médica, eu não acompanho Não o acompanha. número do suporte. A pessoa só me fala assim, meu filho é autista. Aí eu encaminho para avaliação. O médico aprovou, Simone. Aí eu dou entrada na documentação. Ah, sim, tá certo. Essa parte médica eu já não tenho a informação. É porque gera uma grande dúvida aí, né? Meu filho é PCD, tem o direito no caso, a comprar o carro com desconto? Sim. Mesmo Se- não sendo condutor? Mesmo não sendo condutor, tem diversos diagnósticos. Se a criança depende do pai, da mãe, tem uma deficiência física, mental ou visual, ele sim é PCD. O que ele me fez a pergunta do autista, é o nível da... O que é a palavra que você usou? Nível de Do suporte. espectro, Nível de do suporte. no caso. Eu não sei se todos esses aprovados até hoje estavam no mesmo nível. Eu acredito que sim, porque senão eu acredito que também que um desses teriam sido negados. Eu falo para todo mundo, se seu filho é autista, tem chance, faz a perícia. Fez a perícia, foi aprovado, veio com a documentação de aprovação do perito, eu faço a documentação. É porque, na verdade, também não depende muito do suporte, né? A criança, ela tá dentro do aspecto autista, ela precisa de terapia, ela precisa de um Sim. acompanhamento. Então, Independente do nível de suporte. independente só que do vai mudar o nível. ritmo terapêutico. A minha Exato. pergunta foi exatamente para isso. Em primeiro lugar, beijo, Yuyu, tio, te amo. ah, Primeira coisa. É porque é o seguinte, a minha irmã teve tudo isso, né? Vai fazer a terapia ocupacional, ele fez fono, que no início ele falava bem tati-bitati, sabe? Tinha dificuldade, demorou um pouquinho mais pra andar. Hoje você olha pra ele, é uma criança normal. Mas a minha irmã passou por tudo isso de
precisar dessa ajuda para poder. Ele tem o diagnóstico fechado? E é que tá. Não tem. Até hoje não teve um médico que deu o diagnóstico fechado. Então ele já não vai conseguir nada, teoricamente, talvez. porque é pelo neuropediatra, Sim. né? Isso, ele vai no neuropediatra. As mães que eu Fala por mim, converso, quase. as mães e os pais que eu converso, eles já me procuram com o laudo do Laudo. médico Entendi. atestando que são autistas. Então, Entendi. eu não vejo o nível de suporte. Tem o laudo atestando que é autista, eu Entendi. faço encaminhamento para a clínica da banca especial, faz a perícia, o médico aprova, até hoje todos foram aprovados, vem com a aprovação do perito e eu faço a documentação. Acho que no caso ele teria que ter primeiro esse eu laudo. acho que até porque hoje ele teve todo esse processo e é criança normal, brinca, corre, super esperta, inteligente, então criança normal, assim, só que aí entra numa parte que a parte médica que eu já não Né? foge muito do meu conhecimento. Mas, Sérgio, falando aí da Valec Renault, Certo. quais são os carros que são disponíveis aí para compra do PCD, né? E quais são aí os valores, se diferencia o valor de um para o outro, o que é feito isenção, o que não é? Vamos Você lá. pode... O direito à isenção de fábrica você pode requerer para toda a linha, né? Exceto carro utilitário. Ou seja, carro de passeio você tem esse direito. O que vai dar de diferença hoje? Hoje você tem carros dentro da linha Renault que você, além do desconto do IPI, esse dependendo da onde ele se enquadrar, do IPI e ICMS, você vai ter o desconto da fábrica. Ou seja, por exemplo, hoje a gente tem 3 carros que, além do desconto do imposto, você tem o desconto de fábrica. A Duster, na modelo 1.6, tanto automática quanto mecânica. Você tem no Kwid e agora na novidade que é o Kardian. O Kardian, inclusive, no modelo dele de saída, vai vir com desconto especial pro público PCD. Ele vai enquadrar para desconto de IPI e ICMS, tá? Sim. E ele ainda vai ter mais 7% de desconto de fábrica. Então vai ficar bem interessante pro público PCD. É um carro que ele vai vir automático, todo completinho, super tecnológico. É um carro que ele vem para fazer uma diferença e que vai ter espaço para acomodar bastante o público PCD. Um porta-mala, por exemplo, de 410 litros, que é muito bom para o caso no PCD que precisa cadeirante, tudo isso. Então é um carro que ele vai ter um público, vai atender muito bem o público PCD. Você consegue, assim, descrever cada carro desse, quais são os valores de desconto ofertado para cada carro? Tipo, o valor da Duster é tanto, mas aí com desconto chega ao valor Vamos lá. X. Hoje, assim, de cabeça, saindo do que tá na minha cabeça aqui. A Duster hoje, no modelo 1.6 Iconic, que é a top de linha na 1.6, você vai ter hoje o desconto do IPI, ou seja, o carro vai sair lá de 130 e poucos mil, vai cair ali na casa de 127 mil. Sim. Só que aí você tem ainda o desconto da fábrica. Esse desconto da fábrica hoje na Duster é 12%. Tá? Então, o valor do carro, se você for comprar à vista esse carro já vai cair na faixa dos 115 mil, mais ou menos. A Iconic, que vem com câmera multiview, enfim, o carro vem todo completo. Se você utilizar o financiamento do Banco Renault com mais uma revisão, você tem mais 3% de desconto. Então, esse carro vai sair na faixa de 108 mil. Ou seja, lá de 130 e poucos, ele sai por 108. For na Duster, eu tô me prendendo aqui nos carros automáticos, tá? Porque você também pode ter no carro mecânico. É que aí vai depender muito onde enquadra para a pessoa PCD, porque tem gente que vai ter que é até uma coisa boa pra gente falar, também que vai ter gente que tem o desconto do PCD, mas só para carro automático. Ele não pode ter o carro mecânico. Então tem que ver direitinho se vai ter essa limitação. Vou pedir um momento agora. Deficientes condutores que têm a CNH PCD, quando você passa na perícia, o médico determina qual é o tipo de carro que você deverá dirigir. Por isso que ele está falando de ser automático. Então, por exemplo, eu tenho uma deficiência na minha perna esquerda. Preciso do carro automático. Então, eu só vou ter o desconto no carro automático. Eu não vou ter o desconto no carro mecânico. Porque eu tenho que não adianta atender. nem tentar, né? Exatamente. Então, você vai ter que procurar um carro que atenda a sua deficiência. É um diferencial. Então, por isso que hoje a Duster tem assim coisa. Por exemplo, o Kardian, ele vai vir sempre automático. Então, ele vem para atender o público PCD. Já no Kwid, que ele também atende o público PCD, ele também vai ter um desconto, além do desconto de IPI e ICMS, que ele enquadra pelo valor, ele também vai ter um desconto de fábrica. O Kwid, ele já vai ser, na maioria das vezes, para o não condutor, né? O não condutor pode ser tanto carro automático quanto mecânico, não há restrição. Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa não condutora na minha residência e eu sou a responsável pela condução, eu posso escolher tanto um carro mecânico quanto um automático, porque a pessoa não dirige, então ela não tem restrição. O médico não vai colocar isso no laudo, né? Não, de jeito nenhum.
E do Quid, quais são O desconto, os descontos vamos do lá. Hoje Quid? no Quid você vai entrar ali para o desconto de IPI e ICMS. Hoje, vamos lá, num Quid Zen, que seria o modelo de saída, o desconto, além do desconto de IPI e ICMS, você tem mais 2% de desconto no valor de nota. E se fizer o financiamento com revisão no Banco Renault, mais 4%. Então, o carro vai sair lá de 70 e poucos mil, vai na faixa de 54, 55 mil, mais ou menos, hoje um Quid Zen, que é o modelo de saída. E não existe uma porcentagem padrão, assim, perante a lei dos impostos. Um percentual fixo? Isso. Não. Cada carro tem um percentual de desconto diferente. Então, eu posso comprar um carro com desconto e você pode ter o mesmo diagnóstico do que eu e comprar um outro carro e ter um desconto totalmente diferente. O desconto ele é do veículo, não da doença. Não está relacionado ao seu CID, o grau da sua deficiência. Então, para a compra do veículo, cada carro já tem um percentual de desconto já que vem estabelecido pela montadora. É por isso que acaba tendo esse diferencial. Quando a gente fala hoje, principalmente do Quid, do Kardian e da Duster, ele já tem, além do desconto já pré-estabelecido pelo imposto e tudo mais, ele vai ter o desconto diferencial de fábrica. Outros carros, você até consegue algum desconto, mas aí às vezes o diferencial não é tão grande. Então esses 3 carros hoje atendem mais o público PCD. Quando o cliente chega lá, Sérgio, eu sou um cliente PCD e eu queria saber quais são os carros que me atendem. Normalmente, após entrevistar o cliente, saber qual é a necessidade dele, se vai ser automático, se vai ser mecânico, se ele é o condutor, se ele não é o condutor, aí a gente vai direcionar, olha, acho que acredito que esse carro aqui vai lhe atender melhor de acordo com a sua necessidade. Ou então esse aqui. Aí a gente vai direcionando e entrevistando o cliente. E esse último carro que você citou, você consegue também passar as informações de valores, os descontos? Qual deles? O Kardian? Kardian. O Kardian hoje, vamos lá, o Kardian ele está sendo, o lançamento dele agora no dia 19, a partir do dia 20 já vai estar disponível para o público, tá? Hoje no desconto do PCD, ele vai estar a partir de 93 mil, se você fizer o pagamento à vista, financiamento do banco próprio e tudo mais, sempre pedido de fábrica, tá? O carro de PCD é sempre pedido de fábrica. E 90 mil se fizer no Banco Renault. A partir de mais ou menos 90 mil ele vai estar nessa faixa. Então é um carro de 112 mil que vai cair aí mais de 20 mil para atender o público PCD. Vai, Simone, eu tô interessada, eu já ouvi todas essas informações de desconto, mas e aí, o que eu preciso de documentação? O que é necessário para poder se iniciar todo esse processo de compra do carro do PCD? Certo. Primeiro passo, se você é deficiente condutor e possui algum diagnóstico que gere uma limitação física, tudo começa pelo laudo do médico especialista do seu diagnóstico. Ele precisa dizer no seu laudo qual é o seu diagnóstico, qual é o seu CID, qual é a sua limitação física, qual é o membro afetado pela sua limitação. E se tiver realizado procedimento cirúrgico, eu peço para colocar também, porque é uma informação a mais para você levar para o perito do Detran. Conseguindo o laudo do médico especialista, você vai fazer um agendamento para passar no Detran do seu município. Lá no Detran você vai tirar foto e coletar as digitais. O funcionário do Detran vai fazer um direcionamento, ou seja, o seu agendamento com o médico perito credenciado à banca especial. Este perito é quem vai analisar todos os seus laudos, seus exames, e irá decidir se você vai ter ou não o direito das isenções. A decisão ela é única e exclusiva do perito do Detran. Eu sempre falo, se você tem uma limitação, é passivo de direito, mas a decisão é do médico. Se o perito negar, não posso fazer mais nada, porque ele recusou. Se o perito te aprovar, você vai para a autoescola, vai fazer novamente exame prático, apenas prova de baliza e percurso, não tem prova teórica, é só a prática. Passou no exame, chegou a CNH-PCD, a partir daí começa o meu trabalho. Eu vou providenciar as autorizações junto à Receita Federal para isenção de IPI. Liberando o IPI, eu vou precisar da escolha definitiva do carro para solicitar o ICMS na Fazenda. Não só a escolha do carro, como também da concessionária, porque na autorização de ICMS vem descrito. Então, você tem que escolher com muita calma e com muita certeza, porque é um carro que você vai ter que ficar no mínimo 4 anos. Quando você compra com isenção estadual, você tem essa obrigatoriedade de 4 anos para poder vender o carro, sem ter que pagar nenhum imposto. Se acontecer uma necessidade e precisar vender, aí você tem que solicitar a venda, o alvará, pagar o imposto, mais juros e multa para poder tirar a restrição. Nossa. Mesmo assim, só consegue um novo carro depois dos 4. Então, é ideal que você escolha certinho para não ter que fazer tudo isso Não se depois. arrepender. Exato.
Deu entrada na documentação do ICMS com a escolha certa da concessionária, tudo certinho. Foi liberado, eu entrego a documentação na concessionária. O vendedor vai providenciar o faturamento. Quem entra em contato com a montadora para poder solicitar o carro é sempre o vendedor. Ah, Simone, o carro é diferente dependendo da loja, o valor? Nunca. É uma venda direta. Você comprando em uma concessionária ou na outra, o valor do carro sempre tem que ser o mesmo. A concessionária é uma intermediadora entre o cliente e a montadora. O carro vem faturado para todo mundo de forma igual. O carro foi faturado, gerou nota fiscal. Eu tenho prazo de 30 dias para requerer a isenção do IPVA a partir da compra. Isenção de IPVA no nosso estado de São Paulo, eu preciso dizer que é tentativa, porque todo mundo vai passar pela perícia do IMESC e aguardar resposta. O IMESC vai decidir se o grau da sua deficiência é leve, moderada ou grave. Se ele decidir como leve, infelizmente a Secretaria da Fazenda não vai liberar seu IPVA. Você pode ter comprado com desconto de IPI do ICMS, mas pode ficar sem a isenção do IPVA depois. Nossa, que interessante, né, Ju? Porque a gente acha que só porque a pessoa é PCD, conseguiu comprar o carro com direito ao PCD, tem direito à isenção, e não é, né? Antes era, mas depois que eles criaram o IMESC, passa pela perícia, pode ter comprado com o desconto do IPI do ICMS, mas se o perito do IMESC considerar sua deficiência como leve, você não vai ter a isenção do IPVA depois. IMESC, hein? A pessoa é deficiência, tem a deficiência assim, e não tem o direito, né? Até o momento, eu entendi que só dá direito, então, para quem tem a moderada para grave. Para grave. Suave, quem tá lá no suave, assim, teoricamente não. Não está sendo aprovado, não. Aí você vai pagar IPVA de todo o valor do carro. Se você tiver a deficiência considerada moderada ou grave, seu IPVA vai ser deferido. Porém, a isenção, assim como do ICMS, o IPVA é veículo até 120, mas isenta 70 mil. Então, uma isenção parcial. Você sempre vai ter algum proporcional para pagar, tanto de ICMS... Não é 100%. Então, mesmo se eu conseguir... A isenção não vai ser 100%. Só se tivesse carro abaixo de 70 mil, que hoje, infelizmente, não no tem Brasil, mais. a gente não existe. tem mais. Não tem mais, exato. Então, essa foi a explicação do deficiente condutor. Quando você tem uma deficiência, mas você pode dirigir. Quanto tempo demora toda essa documentação? O prazo oscila muito de acordo com a demanda. Então, eu costumo dizer que quanto maior a demanda, maior o prazo. Muitas vezes, você vai fazer um agendamento na clínica, pode ter vaga para a mesma semana e pode ter vaga para o mês que vem. Hoje, em relação a processo, o IPI é nacional, né? É tributo federal, ele é uma semana. O IPI libera em uma semana. Já o ICMS, que é uma isenção estadual, às vezes demora 30 dias, às vezes 40. Então, às vezes pode ser um pouco antes, depende muito da demanda também. E o IPVA está demorando bastante, porque eu tenho o processo desde 2022 que até hoje não saiu resposta. Nossa. Mas eu também tenho o processo que eu entrei no passado e saiu resposta. Então, a gente só fica acompanhando e consultando. Vai variando de caso para caso. Contando com a sorte. Ô, Simone, e nós sabemos que todo esse processo aí gera-se um custo. Você consegue falar assim por cima, mais ou menos quanto que essa pessoa vai estar tendo que desembolsar aí para você fazer todo esse processo aí para ela? Conosco, eu vou falar o valor do nosso trabalho, do nosso escritório. Primeira parte, para assessoria inicial, explicação, não temos nenhuma cobrança. A gente explica como que funciona e se a pessoa quiser fazer a documentação, maravilha. Passando pelo médico, sendo aprovado, aí que vai começar o meu trabalho. Então, toda aquela parte inicial de laudo, agendamento, eu explico e oriento, sem custo algum. Passou pelo perito, foi aprovado, para eu fazer a documentação, eu só recebo depois que é liberado o IPI. Então, eu entro com a documentação, liberou, eu cobro metade do processo. Entro com o ICMS, foi liberado, eu cobro o restante do processo. 250 no total de 500. Dependendo da concessionária que o meu cliente for comprar, se for uma das concessionárias parceiras que pagam o processo ou reembolsam, então esse valor não é perdido. Porque tem loja até que paga direto para mim os 500, eu nem recebo do cliente, eu recebo da loja. E tem concessionária que ela reembolsa o cliente em desconto no carro, acessório. É mais ou menos o que eu procuro fazer. Eu falo, eu ligo pra Simone, quanto é o valor? R$500? Eu falo, eu tiro R$500 no preço do carro e ele só acerta com ela. Então, Na Vale que Renault funciona assim. Muitas das vezes. Eu posso também fazer direto com ela. Porque é uma questão mais de burocracia mesmo. Tipo assim, ó, faz com ela, eu já tiro daqui e eu acerto. Porque é mais prático. Mas por o questão de cliente não sai perdendo, né? Sim,
De maneira Então, nenhuma. E tem concessionária que não reembolsa, não tem cortesia, é o cliente que acerta conosco mesmo. Esse é o valor das isenções para a compra do carro. O processo de compra é R$500. Lá na frente, para eu fazer o IPVA, antes do IMESC eu não cobrava nenhuma taxa, eu fazia o IPVA em cortesia. Como o governo criou o IMESC e tem processo que demora bastante, então eu estou cobrando R$100 só do IPVA depois, até sair a resposta. O cliente me pergunta, Simone, é certeza que eu vou ter IPVA? Nunca posso dizer que sim. É uma tentativa. Eu vou te pagar, mas pode ser que seja negado? Sim, porque eu vou trabalhar da mesma forma. Independente se o resultado vai ser positivo ou negativo, é um tempo que a gente fica acompanhando até vir o resultado. Até porque se houver qualquer mudança na lei, também é nossa responsabilidade de avisá-lo. Então, esse é o processo do condutor. Do não condutor, funciona de forma um pouquinho diferente. Porque, por exemplo, tem uma criança com autismo. Vou dar um exemplo da criança. O pai me procura com o laudo médico e encaminho para a clínica da Banca Especial credenciada ao Detran para fazer a perícia. Fez a perícia, foi aprovado, eu entro com a documentação. O pai precisa fazer autoescola, aquele que vai dirigir? Não, porque não é ele o portador da deficiência. Então não fica nada registrado na CNH do pai. Não. Que ele tirou um carro. Não fica. Só quando você tem uma deficiência e você dirige, aí sim você tem que ter a CNH-PCD. Quando você é o condutor, seja de uma criança ou de um adulto que não pode mais, infelizmente, dirigir, se você é o condutor, você não tem que fazer autoescola. Isso muitas vezes as pessoas confundem, elas acham que elas também precisam fazer, porque conhecem um amigo que fez a mudança e acha que é tudo a mesma coisa. Então, não é. O processo do não condutor, ele é mais rápido por conta disso. E também mais econômico, você não vai gastar com autoescola, diferente de quem tem que fazer o exame prático. O carro sempre vai sair carro zero, sempre vai sair no nome da pessoa portadora da deficiência. Mas é uma criança, vai sair no nome da criança o veículo. Faz a isenção de IPI, faz a isenção de ICMS e IPVA até agora pelo menos não tive nenhum processo de não condutor que foi negado. Todos os não condutores foram aprovados pelo IMESC. E quando o carro é financiado, sai também no nome da criança? Sai. O pai ou a mãe, o representante legal, sai como avalista pelo pagamento. Isso. Eu vou cadastrar a ficha do cliente no banco com o nome dos dados da criança e eu coloco o pai ou a mãe como avalista. Aí o avalista que vai ter que demonstrar renda, ter o cadastro dele aprovado para depois fazer a parte de pagamento junto ao banco. Mas a nota fiscal, tudo sai no nome da pessoa PCD. O processo de financiamento é normal para como uma compra de qualquer carro. O processo de compra PCD é um processo, a compra, né? A forma do pagamento é normal como qualquer outro. Porque pode ser dado um carro de entrada, claro que a concessionária vai considerar o estado de conservação, quilometragem, né? Você pode dar o carro de entrada, pode ser financiamento, pode ser consórcio, se você tiver a carta de crédito contemplada, pode ser à vista, claro. Então, vai depender, na verdade é igual, como qualquer outra compra. Que legal, porque às vezes a gente acha que vai receber, né, essa isenção de imposto e já tem que ir lá e pagar à vista. Não. É um bem tranquilo, normal, bem flexível como também. Você tiver, os prazos são todos normais. Você vai fazer um pedido de fábrica e o prazo da fábrica produzir o carro e faturar. Se já tiver no chão da fábrica, ela já fatura de meio. Eu já tive carro de PCD que eu vendia e é sempre aquela coisa, quanto tempo eu vou esperar para ter meu carro? Aí eu peguei e dei o prazo. Olha, o prazo nosso é 30 dias, mas às vezes fatura antes e tal. Aí deu 3 dias, o carro tava faturado. Em 15 dias eu tava entregando o carro. O carro vem da fábrica, preparou, entregou e tava tudo certo. Uma coisa muito legal de também dizer aqui é que, assim, o carro PCD, ele nunca é também o carro que tá lá no showroom da concessionária. Ele sempre vai vir de fábrica. Então, pode ser que nesse caso a fábrica tinha o carro pronto, por isso que ela só faturou. Mas em muitas das vezes você tem que aguardar a produção do veículo. Isso. Verdade, você chegou a comentar algo do tipo. A gente vai, inclusive nós vendedores temos um sistema, né? A gente, pelo sistema da própria fábrica, e a gente vai acompanhando. Isso pro carro de fábrica, pro carro de frota que o pessoal compra, e é o mesmo processo. E aí eu vou vendo, o pessoal pergunta, o meu carro tá na lista de espera. Qual o tempo médio leva para poder... Um carro de passeio, em média, 30 dias. É porque isso vai variar muito. Por exemplo, no caso da Duster agora, no final do ano, eu tive um processo que demorou um pouquinho mais. Por quê? Foi um período de troca de modelo da Duster e, ao mesmo tempo, teve a troca de ano. E aí o menino botou o pedido no final do ano, tirou o carro no início do ano. Então ele acabou que ele deu um azar e deu uma sorte. Querendo ou não, ele já saiu com um carro mais moderno, mais novo, ele já pegou um 24, 25. Ele não pegou mais o 23, 24. Então, isso varia. Mas, em média, 30 dias, no máximo. E esses 30 dias é para produção do carro. Isso. Porque o que acontece? Muitas das vezes a fábrica ela já tem o que a gente chama de carros no pátio.
E aí, quando eu vou botar o pedido, por exemplo, uma Duster. Botei um pedido de uma Duster e você me pediu a cor cinza. Hoje, a cor cinza é a cor preferida. E muitas das vezes não vou ter a cinza lá pronta. Então, a fábrica ela vai produzir o carro. Aí vai entra na lista de espera. Aí, depois da lista de espera, vai ter o código lá do material, eu vou acompanhar. Ele vai ter, tá no processo de montagem, tá no processo de montagem, tá pronto, tá no pátio. Quando ele tá no pátio, e aí vai me dizendo, o carro já tá com o chassi reservado. Aí ele sobe pro faturamento. Faturou, sai uma nota fiscal. Aí já é um processo de venda normal. Vou faturou o carro, vou mandar pro banco, pagar, viro pro cliente. Ó, se tiver entrada, por exemplo, ó, vamos pagar agora o restante da entrada, que o carro vai estar 100%, paga o carro, vem. Aí é o tempo da gente fazer, a gente faz o preparo do carro, a questão de fazer a análise de qualidade, o preparo para entrega, tudo que eu combinei. Fechou com tantos acessórios, ele fechou com isso filme, aí a gente vai preparar tudo para entregar para o cliente da maneira como foi combinado, entendeu? Estando dentro do combinado, tudo gira redondinho. Em relação a prazo, também oscila muito de montadora para montadora, o número de produção, né? Às vezes tem um carro que, de repente, está vendendo muito naquele momento, a demanda é maior. A demanda influencia em tudo, em relação a prazo. Em relação a prazo das isenções, é válido dizer também que o tempo de validade é 270 dias do IPI, que corresponde a aproximadamente 9 meses, e depois 270 dias do ICMS. Então, o que acontece se a minha autorização vencer e eu não comprei o carro? Tudo o que foi feito foi um vão, vai ter que fazer tudo de novo. Então, a recomendação é deixar para fazer a documentação mesmo quando for comprar o carro. Que já aconteceu, às vezes, descobriu o diagnóstico, foi na ansiedade, fez a documentação e perdeu. Aí, infelizmente, nesse caso, se eu tiver que cancelar e refazer, eu vou ter uma taxa de retrabalho, né? Então, para evitar esse tipo de situação, eu sempre pergunto, vai fazer a compra mesmo? Porque às vezes a pessoa chega na ansiedade e ela nem vai comprar naquele momento. Aí ela acaba tendo uma despesa que ela nem precisava, porque a concessionaria ia pagar para nós naquele momento. Mas se ela entrou também com a documentação, ela pode, dentro do prazo de 90 dias, ela pode escolher o carro enquanto está rodando essa documentação, por exemplo. Ou então após a aprovação. Não, porque para eu fazer o ICMS, eu preciso da escolha do carro. O IPI, não. O IPI eu entro e ele sai a autorização sem você escolher o veículo. Mas para eu pedir o ICMS, eu preciso da escolha definitiva do carro e da concessionária. Por isso que surgiu a coisa da parceria com ela. Porque muitas das vezes o cliente, o do PCD, ele chega lá com a gente e ele não tem todas as informações. Não tem, porque são muitas também, né, gente? E muda muito. Sim. Infelizmente, a legislação muda bastante. Inclusive para nós, vendedores. Vocês viram aqui, quando a gente estava conversando ali antes, quantas dúvidas eu vou tirando com ela. Porque às vezes é oportunidade, que é vida corrida e tal. E eu recentemente fechei um cliente que era PCD com ela, passei para ela a informação. Na minha concepção, ele teria direito ao ICMS, ele não tinha. Né? E aí ela me explicou, não, Sérgio, não vai ter por causa disso. O cliente entendeu e a coisa aconteceu da maneira como foi. Por quê? Porque a gente vai fazendo aquilo de uma maneira para ficar redondinho. Mas muitas das vezes o cliente chega lá com a gente, ele só tem o laudo médico dele. Ele não deu entrada em nada. Olha, o meu médico falou que meu filho tem autismo. Beleza, você vai ter direito, ótimo. O que você fez além disso? Não, às vezes a pessoa chega ali com um laudo médico. Eu falei, tá, beleza, eu não vou fazer nada com laudo médico. A gente precisa ter alguém que vai entender os caminhos. E aí eu indico o trabalho dela. Falo, ó, tem aqui, você vai procurar a Simone na Conquista. A gente vai fazer um trabalho diferente, que você vai ter todas as isenções. A partir do momento que você tiver tudo, que eu posso pegar e botar o pedido na fábrica. Só que ele não vai andar. Porque eu tô pedindo com aquela coisa, sem as isenções, beleza, ele vai ficar lá em lista de espera e ele vai ficar lá parado. Então eu tenho que ter tudo completinho. Aí uma vez completinho, o processo anda e vai dentro do prazo que eu comentei anteriormente. Ou seja, a solicitação, né, desses descontos não é com a loja, é com o despachante. Isso. E a gente providencia junto à Receita Federal e à Secretaria da Fazenda. São esses órgãos que vão autorizar, eles vão emitir as cartas de autorizações para que a montadora possa fazer o faturamento do carro com o abatimento dos impostos. Simone, eu tenho uma dúvida aqui, porque tem muitos médicos que quando vai fazer laudo, não sei se tem preguiça, eu não sei, que eu vou dar um caso simples do autismo, porque eu já vi esse tipo de laudo. A criança é autista, o médico só colocou lá, paciente tal, F84. Mais nada? Mais nada, ele simplesmente descreveu o CID da criança, que é autismo, e acabou. Quando você for fazer a perícia, você leva o relatório do seu médico e também exames. Pode ser que o perito aprove vendo os exames. Mas só por esse laudo vago assim, não, né? É muito difícil.
Pelo né? menos lá na nossa região é muito difícil, é laudos bem completos. Então é muito importante ter um laudo aí bem o mais completo possível. dissertativo, né? Com as Sim. informações. Mesmo sendo nesse caso que o condutor não é a pessoa com deficiência. Em todos os casos, a minha recomendação é para levar o laudo mais completo possível. Já aconteceu de pessoas pedirem laudos, o médico não elaborar de forma correta, colocar só que a pessoa tem hérnia de disco, não descreveu o grau da deficiência, não colocou se era lado direito, lado esquerdo, e aí a pessoa teve que voltar no médico e pedir para ele completar. Já tive casos assim. Porque você destacou também que é importante colocar a sequela que deixou essa deficiência. Né? Exato. Que é isso que faz a diferença até mais que o CID. Né? Exato, isso mesmo. O que pode dar o direito da isenção é a sequela, principalmente a sequela do que o próprio CID. Porque tem pessoas que têm o mesmo CID e ficam com sequela e o outro não. E a isenção é para quem tem deficiência, para quem tem a limitação. E além do laudo, existe algum outro documento que precisa ter para dar entrada? Para essa primeira documentação, para aprovação, é o laudo médico e exames. Passou pelo perito, foi aprovado, o perito vai emitir um kit de laudos padrão Receita Federal e Secretaria da Fazenda. São diversas páginas já específicas. Além desses documentos que eu vou receber, aí eu vou pedir documentos de âmbito pessoal. RG, CPF, faço uma procuração para a pessoa poder assinar e reconhecer firma no cartório para mim, para eu poder representá-lo no processo, tá? Eu preciso demonstrar também que a pessoa tem a capacidade financeira de compra e manutenção do veículo. Para a Receita Federal eu não preciso, mas para a Secretaria da Fazenda eu preciso, do contrário a isenção estadual não é liberada. Uma coisa importante de se falar também, aproveitando que a gente está falando de disponibilidade financeira, pessoas que recebem benefícios como LOAS ou BPC não conseguem a autorização da isenção de IPI, que é um tributo federal. Sem a autorização do IPI, eu não consigo a isenção do ICMS, porque uma depende da outra. Ah, mas por que não consegue a isenção do IPI? Porque essas pessoas que recebem esses benefícios declaram baixa renda, precisam do auxílio do governo, o que contradiz quando você pede a isenção que você declara que você tem a situação financeira para compra e manutenção do veículo. Então, a Receita Federal, na hora que ela recebe o nosso pedido, se recebe LOAS ou BPC, ela indefere e coloca que esse é o motivo. Nossa, ou seja, recebe benefício... Triste realidade, né? Tá lascado, vamos dizer com todas as letras, tá lascado. Mas tem uma luz no fim do túnel, porque quem recebe LOAS ou BPC, infelizmente não consegue fazer a compra do veículo com a isenção de IPI e ICMS. Sim. Mas pode fazer a tentativa da isenção do IPVA de um carro usado que ela tiver. Ou de um carro novo que ela vier comprar. Desde que o carro esteja dentro do teto estabelecido, que é carro até 120 mil. Que daí, se for deferido, isenta 70. Não adianta ela ter também um carro que seja um pouquinho mais caro. Você não vai ter nenhum tipo de benefício, você vai ter. É a tentativa, né? A tentativa que vai depender do IMESC. Caramba, Muita coisa, né? muita coisa, vamos lá. É feito de forma online esse processo? Sim, todos os documentos podem ser... A parte de perícia, não, né? Eu tô falando do meu trabalho. Isso, é presencial. Mas o nosso trabalho, toda a documentação pode ser encaminhada via e-mail, via WhatsApp, como o cliente preferir. E o que é isso que você falou, que é comprovação de que a pessoa tem condições de comprar um carro? É uma comprovação financeira? É, para o ICMS... Um dos documentos necessários que eu devo apresentar para o posto fiscal é a disponibilidade financeira que garante que a pessoa tem real capacidade de comprar e manter o veículo. Para que isso, Simone? Para evitar que hajam as fraudes, pessoas que de repente têm uma deficiência, não têm condição de comprar carro e pode ter um amigo, um familiar pedindo para a pessoa pedir a isenção para ela, sendo que é outra pessoa que vai usar. Então não basta só você ter a deficiência. Para a isenção estadual, você tem que demonstrar que além de ser deficiente, você também tem recurso para comprar e manter o veículo. A gente apresenta-se, por exemplo, imposto de renda. No IR você declara seu bem, patrimônio, então o fiscal ele consegue analisar. Ah, Simone, não declara imposto de renda, não vou poder comprar carro? Não, de forma alguma. A gente pode apresentar os 3 últimos olerites da pessoa. Se for casado, a gente pode acrescentar com o cônjuge. Tem que ter a capacidade financeira para a compra do veículo. Então, por exemplo, estou comprando um carro de 100 mil, eu tenho que mostrar onde você tem 100 mil. É uma aprovação de crédito? É um consórcio contemplado? Você já tem algum carro? Eu tiro a tabela FIPE para a gente mostrar que ele tem um poder aquisitivo? Ah, eu tenho esse dinheiro, mas eu não declaro imposto de renda. Então, eu recomendo que você faça uma declaração, vai ser atrasada, deve ter multa, daí a parte contábil que resolve certinho, e me apresente os documentos oficiais. Ah, eu posso apresentar contrato de aluguel? O posto fiscal lá na nossa região não aceita porque é precário. Posso apresentar extrato bancário?
Não coloco porque também é precário. Porque a pessoa pode colocar o dinheiro e tirar. Quem me garante que aquilo é verdadeiro? Só faz girar o dinheiro dentro da conta, E a, sem e a necessariamente... responsabilidade é minha. É o meu nome, sou eu que estou pedindo a isenção. Se tiver que responder alguma coisa, é eu que vou responder. Então, eu prefiro todos os documentos de forma oficial. O extrato E o precário já não autônomo? aceito. Porque as verdade. mães PCD geralmente são autônomas, elas não têm olerite. Se você não tiver uma forma de comprovar, você não tem a isenção estadual do ICMS. Comprovar legalmente. Porque tudo tem que ser legalmente. Nada de guardadinha Tudo é no legalmente. colchão. Não, e eu já tive um cliente, até falando sobre isso, ele era pedreiro, a esposa dele deficiente visual, Iracema, o nome dela. E ele juntou dinheiro por muito tempo, ele chegou no escritório com uma mochila, com dinheiro. Uau. Eu fiquei apavorada. Fiquei. Ele, Você tá falando isso, eu lembrei de um que Porque- chegou essa semana pra mim. Simone, isenção, meu Deus. Não, e super humilde, tadinho. Aí ele contou a história que ele guardava o dinheiro, ele queria comprar o carro pra mulher dele. Aí falei pra ele que ele precisava declarar esse dinheiro pra ele ir pra um banco imediatamente, colocar esse dinheiro, abrir uma conta pra poder fazer o processo. No final deu tudo certo, mas ele foi lá com o dinheiro, você acredita? Imagina o desespero da Simone. Esse moço com esse tanto de dinheiro aqui. Nossa. Ô, Sérgio, me tira uma dúvida, né, que eu acredito que seja de muitas pessoas aí. O carro PCD, ele, no geral, ele já vem adaptado de acordo com a condição física do deficiente ou tem que se mandar fazer essa Tem que se adaptação? mandar fazer, tem que se mandar fazer sim. O carro ele vem com a condição de fábrica que ele tem, tá? A adaptação especial aí fica por conta do cliente, você tem, na verdade, hoje, pessoas homologadas pelas fábricas para fazer esse tipo de adaptação, para você não perder garantia do veículo e tudo mais. Mas hoje, o que vem de fato, por exemplo, a minha missão ali é te encaminhar para você ter o seu carro novo. Aí, se você não tiver as cartas de isenção, eu vou encaminhar para Simone, para ela te dar o suporte, você volta para mim, eu te dou o suporte até a entrega do carro. Só que eu te entrego o carro nas condições de fábrica. Qualquer tipo de adaptação, aí você vai ter que procurar a pessoa, uma pessoa que esteja homologada para fazer esse tipo de adaptação, se precisar de algum tipo de adaptação especial. Do seu ponto de vista ali de vendedor, né, que tá ali no dia a dia, esse carro, ele desvaloriza ou não? Ele é um investimento realmente para a família? Bom, vamos lá. Todo carro que você vai comprar 0 km e vai partir para usar, sendo PCD ou não, ele vai passar pela desvalorização do tempo, a Desculpa, depreciação. deixou ela incluir. Então, desvaloriza por causa da adaptação? Olha, aí eu vou te dizer que é uma experiência que eu não tive ainda. De pegar um carro desvalorizado por causa de uma determinada adaptação. O que eu posso te dizer? Normalmente, para a pessoa PCD, como não vai ficar nada vinculado no documento do carro, você vai ter uma vantagem nisso daí. Vamos supor que você é mãe ou você tem algum tipo de deficiência e comprou o seu carro com desconto PCD, né? E aconteceu muito agora no período pré-pandemia. As pessoas compraram um carro com desconto pré-PCD. O valor do usado acabou crescendo e as pessoas estavam tendo... Muitas das vezes estavam passando o carro adiante com um valor superior ao que pagaram quando ele era 0. Hoje é mais ou menos... Se você vai comprar um carro hoje, vamos supor que daqui a 3, 4 anos você vai trocar o seu carro. Na troca do seu carro, ele vai ter a desvalorização normal. Só que ele não é baseado no valor que você pagou na nota fiscal. É o valor de tabela FIP, que é baseado na tabela normal. E aí, é nessa diferença que quem compra com carro com PCD acaba tendo vantagem. Na troca, acaba sendo vantajoso pro PCD também. É isso mesmo. Que legal. Voltando aí à questão do BPC, a pessoa não pode comprar, mas e se ela tiver uma mãe que tem condições, tem a renda, será que ela consegue comprar esse carro aí com as isenções do BPC? Não. Mesmo a mãe dela sendo essa parte aí A que vai provedora entrar do pagamento? Não, pelo seguinte, quem recebe o BPC é a pessoa portadora da deficiência. Quando eu entro com o pedido de isenção de IPI, que é a primeira etapa, eu estou pedindo para a pessoa portadora de deficiência. Então, a Receita Federal, ela já faz o cruzamento das informações e se ela recebe o BPC, automaticamente ela nega. Independente se ela mora com a avó, se tem um padrinho, um tio que ajude em tudo e ter tudo do bom e do melhor para a criança, por exemplo. Não consegue. Diferente de um caso de financiamento, quando você tem o IPI, você vai entrar com o ICMS, lá na frente quem vai pagar, a avó vai ajudar, por exemplo. Se o banco considerar a avó como avalista, passa no nome da criança. Agora, para o posto fiscal, que são muitas informações, eu não sei se eu estou sendo clara, senão eu tento explicar de outra forma. Para BPC, para começar.
ele é para a pessoa portadora da deficiência. Então, se ela tem o BPC, automaticamente não sai o IPI, mesmo que a avó tenha recursos. Sem um IPI, eu não consigo pedir um ICMS. Ah, Simone, eu não tenho IPI, mas eu posso comprar com ICMS? Não, porque para eu ter o ICMS, eu preciso da autorização do IPI. Se eu não tenho o IPI liberado, eu não consigo pedir um ICMS. Outra situação, é uma pessoa que não recebe BPC, mas quem vai ajudar a pagar o carro é o avô, por exemplo. Então, você tem o IPI liberado, você vai pedir o ICMS. A mãezinha é autônoma, ela não tem o pai, ou o pai, sei lá, não ajuda, alguma coisa assim. O avô que vai ajudar. Para a Secretaria da Fazenda, eu não posso usar renda de avô. Eu só posso utilizar renda de parente de primeiro grau. Pai, mãe, irmão, irmã, filho, filha. Então, se a mãezinha, por mais que o avô é que vai ajudar a filha a comprar um carro para o neto, eu não posso utilizar nada do avô. O avô ele não pode ser o avalista. Isso não tem nada a ver com o BPC. Porque às vezes essa criança nem recebe o BPC. Ela não recebe o BPC, teve o IPI liberado. Aí, para eu pedir o ICMS, eu preciso demonstrar a capacidade financeira de compra e manutenção do veículo. Mas não pode ser de modo abrangente de qualquer pessoa familiar ou de um amigo. Só pode ser de parente de primeiro grau. Então, se for uma criança, é o pai e a mãe. Se tiver algum irmão maior de idade que trabalhe, o irmão. Se for uma pessoa mais velha, filhos. Simone, deixa eu te fazer uma pergunta. Você citou o exemplo do avô. Mas se, por exemplo, o avô for o responsável legal pela criança e não a mãe? Se ele tiver uma curatela, um documento oficial que ele representa, sim. Agora, se ele não tem... Entendi. Tem que ter um documento oficial. É tudo oficial, gente. Simone, você estava falando aí, veio uma coisa aqui na minha cabeça, que é o caso de uma amiga minha. Ela recebe o BPC Loas, que nós sabemos aí que é um salário mínimo. Porém, ela é separada e recebe pensão alimentícia. E o valor que ela recebe de pensão é um valor bem grande, teoricamente. Ela consegue, ela comprovando aí que ela recebe essa pensão, ela consegue tirar aí esse carro? Porque a questão é a renda, não é? A renda que vai garantir que essa pessoa pague ali o carro. Para o ICMS é a renda, só que para eu ter um ICMS, eu preciso do IPI liberado. E se recebe o LOAS, não tem IPI. Entendeu? Porque o LOAS comprova que você é baixa renda. Mas aí a mãe recebe a pensão, vamos colocar, a mãe pega uns 2 mil de pensão. Porque aquela coisa, ela conseguiu isso, mas para ela comprar um carro, ela vai estar comprovando. Como é que ela vai comprovar que ela tem uma renda alta se ela comprova que ela tem uma renda baixa, por mais que ela tenha pensão? É assim, para eu chegar na parte da disponibilidade financeira, que é a isenção estadual de ICMS, eu já tenho que ter passado pela parte da receita, que é o IPI. E se você recebe imagina uma linha cronológica. IPI, passou o IPI, eu vou para o ICMS. É no ICMS que eu mostro a disponibilidade financeira. Se ela recebe LOAS, eu não saio da primeira fase. Eu não chego no ICMS. E no caso de pais separados, igual, vamos pegar o exemplo da amiga da Bru. O pai tem uma boa condição e quer comprar o carro pro filho com um desconto que o filho tem direito. Certo. Quem recebe, eles são separados na documentação, no papel. Quem recebe o LOAS é a mãe. Eles são separados. Mas o LOAS está no nome da criança. E o carro também vai ser no nome da criança. Entendi. Ou seja, o problema é o LOAS. Desvinculem o LOAS que vai dar certo. É isso aí. Você abre mão de um direito para poder ter direito a outro. Não. Sérgio, quais são os benefícios aí que a Valec Renault oferece aos seus... Ao cliente PCD, de uma maneira geral? PCD. Além de todo o acompanhamento, né, que você vai ter de parte de documentação, a gente vai acompanhar o processo do início ao fim. Tá? Aí nesse ponto vai ser como qualquer outro cliente. É óbvio que o cliente PCD, em algumas vezes, ele vai demandar algum cuidado especial, alguma coisa diferente. E aí por isso que tem a equipe de venda direta. Nós somos treinados exatamente para poder entender isso, né? É óbvio que tem as nossas limitações também. Teve recentemente uma colega que estava atendendo a família e quase a família inteira era o pessoal que tinha deficiência auditiva. Então, eu lembro que eu fiquei encantado, uma das vendedoras mais experientes nossa, a Mônica, e ela senta do meu lado, e eu fiquei olhando assim, eu falei, cara, ela tá dando um show, porque ela tá atendendo as pessoas praticamente falava e escrevia, e ela deve ficar 1h30 ali atendendo eles. E aí você tem que ter toda a paciência, todo o discernimento, que além de ser cliente, eles tinham uma condição especial.
E ela deu atendimento do início ao fim para aquelas pessoas. Então, esse tem que ser o diferencial hoje. Você tem que estar preparado para entender a demanda do cliente, né? A necessidade dele, isso aí vai para qualquer cliente. E quando é um cliente que tem algum tipo de deficiência, você tem que ter o jogo de cintura, saber encaixar direitinho para poder fazer também o melhor atendimento, assim. Então, eu lembro que quando eu olhei aquela situação, era até recente na loja, assim, eu fiquei assim, mano, eu quero evoluir como vendedor, eu quero ser que nem ela, porque é um diferencial, você tem que ter o lado diferencial humano também. Não é só número, não é só meta, não é só valores e não é só desconto. A humanidade, ela vai contar muito. Com certeza. E aí a equipe de venda direta, a equipe normal, de uma maneira geral, a gente tem que ter esse entendimento para atender nossos clientes. Cara. Tem que ter essa preparação. E até, né, no conhecimento técnico, quando você escuta o seu cliente, você entende qual carro vai servir para ele ou não, né? Exatamente. Não é só vender, leva esse daqui. Faz muito parte dos nossos treinamentos na Renault a coisa da escutativa. Você tem que entender o seu cliente. Muitas das vezes a gente fala assim, o vendedor, você não pode chegar no cliente simplesmente falando assim, eu tenho esse carro, não sei, aquela coisa do vendedor antigo que você fala muito e vai só cercando o cliente. Como vendedor, a gente já fala muito. Esse é um defeito do vendedor, gente. Já é do vendedor. Já é um defeito do vendedor. Eu tô aqui porque eu falo muito. Mas assim, você tem que saber escutar. Porque o que tu vai fazer, o diferencial pro cliente é você entender. Não adianta eu chegar pra você e falar assim pra você, Bruna, olha só, eu tenho aqui o Kwid, ele é incrível, ele é econômico, não sei o que, você precisa de espaço. Pra carregar a cadeira, né? Como é que eu vou... Você entendeu? Eu tenho que ter essa coisa da escuta exatamente pra fazer o diferencial. Acho que é mais pra entender a necessidade, né? Exatamente. Você tem que entender a necessidade do cliente. Você tem que ouvir. O cara que vendeu um Kwid pra uma pessoa que tem um cadeirante na família... Nossa, esse daí é aquela coisa. Mas ele só vende uma vez. Aí o duro que a pessoa tem que esperar 4 anos pra ter o direito de novo. Pra ter o direito ele pode de fazer novo. isso, mas ele só vai vender uma vez. E esse é o tipo de coisa que não é do nosso hoje. Hoje você tem que vender de acordo com a necessidade do cliente. É aquela coisa também. Não, olha só, eu só consigo pagar o Kwid. Aí a gente vai... tudo bem. Aí tudo bem. Mas se não, eu vou tentar te indicar, olha só, não tem o Kwid, mas vai ter o Cardian. Vamos no Cardian, você vai ter um porta-mala melhor. E outra, vai ter o desconto, né? Vai Ele ter da desconto, Renault. exatamente. Financiar pela Renault. Vai ter toda a parte que a gente procura fazer para facilitar o caminho do cliente. Porque não é fácil. Não é fácil para o cliente. Para o vendedor, por mais que a gente vai fazer uma venda para um cliente PCD. A partir do momento que ela passou o processo para mim, eu vou fazer o sinal, eu vou fazer o pedido. Eu ainda vou administrar toda a parte de ansiedade do cliente. Você comprou um carro novo. Você quer o seu carro novo. Sim, claro. Entendeu? E aí eu tenho que administrar, vai acontecer isso. A partir do momento que o carro chegar, pagou tudinho, vou fazer o preparo, o controle de qualidade. Porque é uma conquista. Seja para o PCD, seja para o dono de empresa, seja... É claro, tem dono de empresa que chega lá, ele compra o carro, a gente nem conhece. Ele manda um funcionário lá buscar e tá tudo certo. Mas quando o cliente do PCD, ele é como um cliente normal. Ele vai estar ali realizando um sonho. É uma conquista. Com certeza. Isso que eu ia falar, é um sonho, né? Por isso o nome Conquista. Olha aí. Conquista isenções. Olha aí. Espertinho, Simone. Malandra, tu viu que ela pegou o gancho? Pegou E tava tímida pra falar no PCD, no podcast, hein? Tímida, porque tava Super tímida. Já tá pegando até gancho já, cara. Já. Com certeza. Ô, Sérgio, me tira uma dúvida. Você falou que a Vale que Renault, ela tá em Jundiaí, ela está em Campinas. Vamos supor aí que vai aparecer um cliente daqui de São Paulo, aqui, ele não Certo. tem a disponibilidade de estar indo lá presencial. Vocês conseguem fazer esse atendimento ou essa venda via Consegue. online? Consegue. Inclusive, é muito comum. É muito Tá? comum? Muito comum. No PCD até que não, porque muitas das vezes a pessoa quer ir até o local para ver o carro, tá? Mas já aconteceu também. Mas assim, é muito comum a gente fazer a venda, praticamente 99% dela, às vezes o cliente só vai... Acontece com frequência de você conhecer o cliente pessoalmente quando você está entregando o carro. Que interessante. Né? É porque tem cliente também que é touch, né? Gosta de tocar primeiro. Eu seria mais esse cliente, eu gosto de ver, eu quero me sentir ali dentro do bem. Né? Até uns colegas falam assim, nossa, você tem uma pinta de vendedor de showroom porque você gosta de apresentar o carro. Eu falei, eu gosto, fato. Só que eu também gosto da praticidade, da liberdade que a gente tem mais.
E aí, para poder encaixar e tudo mais, o vendedor de venda direta acaba tendo um pouco mais de autonomia. E são duas coisas que você consegue equilibrar esses pratos, né? De você administrar a parte do cliente, também administrar toda a parte mais burocrática da venda. O pessoal de showroom também faz isso. Mas o pessoal de showroom é mais aquela coisa do encantamento. Porque normalmente o cliente do showroom, ele vai até a loja. O cliente, normalmente o PCD vai também. Por isso que o vendedor de venda direta também tem que ter essa coisa do encantamento. Mas quando é um cliente mais de empresa, aí ele já vai muitas das vezes ele fala, eu preciso de tantos carros, qual é a condição que você faz para mim? Fica até uma coisa mais fria, assim. Então vai variar de cliente para cliente. Mas sim, dá para fazer 100% digital. Eu acredito que depois desse podcast, até o cliente PCD vai conseguir comprar online. Vai. Porque foram muitas informações boas aqui, gente. Esclarecedor, foi um Obrigada. bate-papo, eu acredito que bem dinâmico, informativo, né? E eu acredito também que o objetivo foi alcançado, né, Ju? Exato. Que é levar informação, um conteúdo, assim, sensacional, né? Quero agradecer aí vocês. Simone, quer deixar algum recado? O pessoal lá de casa. Primeiramente, quero agradecer a vocês pela oportunidade, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje. E eu deixo os meus contatos. Se alguém tiver alguma dúvida, Simone, eu tenho uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, um problema no joelho. Tem direito à isenção? É passivo de direito. Todas as limitações como perda de força, formigamento, falta de sensibilidade, inchaço, dormência, limitação do arco de movimento, que é, por exemplo, do joelho. Tudo isso é passivo de direito. Tudo isso tem chance. Obtenha seu laudo e me manda no WhatsApp. Se Vou você deixar as redes sociais da Simone, que eu acredito que boa coisa é vocês entrarem em contato lá com a Conquista, porque é a conquista que vocês querem, né? Então tem que buscar Conquista esse sonho aí. Todo mundo Vamos pegou o gancho conquistar. no nome agora. Que maravilha. E você, Sérgio, qual o recadinho que você quer deixar? Eu tenho que dar uns recados. Porque eu mandei um beijo pra um sobrinho, mas eu tenho 5. Oh, meu Deus, a família é Então eu quero mandar um grande. beijo pra Laizoca, pro Theo, pro Marco, pro Digo, pra minha esposa Vanessa, pra todo mundo, família, ó. Beijo. Tô famoso agora, gente. Eu tô em podcast já, tá? Né? E mandar um abraço pro pessoal da Valec lá que vai assistir e que, tipo, é uma equipe muito legal e vocês vão estar. O cliente PCD vai estar muito bem assessorado. Isso aí eu posso garantir. E lembrando, pessoal, tem que procurar o pessoal da golinha amarela. Mas chegando na recepção, ele já é direcionado. Você fala, não, queria um carro. E aí você vai explicar que é pra PCD, eles direcionam já pra gente. O pessoal da golinha amarela tá pronto pra atender a clientela do PCD. Gente, obrigado mais uma vez, Obrigada a você. viu, pela participação de vocês aqui. Que Deus abençoe vocês aí por esse conteúdo maravilhoso que vocês propuseram, né, a trazer aqui para tantas famílias aí, né, Ju? Tem a necessidade da informação, né? Que você vê que são coisas que é tão simples que a gente faz a busca, a gente não acha. Né? Então, muitas das vezes, né, as pessoas deixam de comprar, às vezes tem até a condição ali de comprar, mas não compra porque não sabe por onde começar, né? E aqui vocês deixaram muito claro o começo, o meio e o fim, né? Para que as pessoas não se perdam mais e que realmente façam a sua conquista do carro tão sonhado, né, Ju? Exato, eu também gostaria de parabenizá-los pela iniciativa, por investir nesse público. Porque realmente eles têm potencial, o lugar da pessoa com deficiência na onde ela quiser, dentro de um carro, seja ele o Kwid, a Duster. E De acordo com obrigada a por sua vocês necessidade. serem facilitadores, né, de todo esse processo. Obrigada. A gente que agradece. Parabéns, gente. viu? Valeu. E aproveitando mais uma vez esses agradecimentos, não poderia deixar de agradecer aos nossos colaboradores, né? Que é aí a KVM Audiovisual, a Padaria Rosa de Saron, o Vitor Estúdio Barber e a Barretos Distribuidora, viu, pessoal? Muito obrigado. Até o momento vocês estarem aqui somando com o podcast, né, Ju? É isso aí, são essenciais para esse projeto. Com certeza, sem vocês, esse podcast não existiria teoricamente, dizendo, né, Ju? Porque a gente Exato. precisa, né? A gente sempre precisa, né? Desses apoiadores, né? Porque a intenção é levar informação, trazer um conteúdo diferenciado, convidados diferenciados, para poder levar aquilo que as pessoas têm a carência, que é a informação, tá? Então, é isso, pessoal. Por hoje é só. Tchau, gente. Tchau. Até o próximo episódio.